E aí, galera, mais uma aula aí de física, né? Nosso curso de física já passou da eletrostática para a eletrodinâmica. Nós falamos aí sobre a corrente elétrica, a tensão elétrica. E como nós estamos comentando sobre essa questão da corrente elétrica se movimentar, para realizar um trabalho, né, essa diferença de potencial em uma bateria, precisa transformar a energia elétrica em outro tipo de energia. E aí nós vamos precisar o gerador que transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica e agora o receptor que recebe, né, igual a lâmpada, o ventilador, o ferro elétrico, etc., vai receber energia elétrica e transformar em outro tipo de energia. Mas, para isso, nós precisamos de montar um circuito elétrico. Então, a nossa aula de hoje vai abordar a questão do circuito. O que é um circuito? O circuito elétrico existe desde o mais simples até os mais complexos. Claro que nós vamos trabalhar aqui com o mais simples para você entender o funcionamento. Depois você vai incrementando, colocando uma coisa ali, outra coisa acolá, e a coisa vai aumentando de tamanho, né? Vamos lá então para ver nessa aula de hoje, circuitos elétricos. Olha aí, vamos falar sobre o conceito de circuito elétrico, a representação dele dentro do... quando ele vai estudar, fazer os exercícios, né? E as aplicações do circuito elétrico. Ó, o conceito. A grande tecnologia avançada que nós temos nos dias de hoje, né, presente, se deve ao fato do grande desenvolvimento dos estudos do circuito elétrico, que é ele que vai montar um equipamento. Começa com o circuito elétrico. Por isso é muito importante entender o que é o circuito elétrico, certo? Como ele funciona na prática e quais são os elementos que compõem o circuito elétrico, pelo menos os elementos básicos, os principais. Olha aí um circuito elétrico aí, ó. Se a lâmpada está recebendo energia elétrica, nós temos aqui a tomada que representa aquele que deixa acontecer essa energia, sai daí, a gente chama de gerador. Apesar de ser uma tomada, está ligado diretamente ao gerador de uma termoelétrica, de uma usina hidrelétrica, assim, ou usina eólica, etc. Aqui tem dois fios, né? Estão juntos, mas são dois fios, um para ir e o outro para voltar. Aqui nós temos um soquete com uma lâmpada, né? Então está transformando energia elétrica em energia luminosa, em luz. Isso é um circuito elétrico. Bonitinho, bem arrumado aí, né? Mas, olha bem, um circuito elétrico nada mais é do que o conjunto de vários elementos elétricos, de modo que formem pelo menos um caminho fechado para a corrente elétrica. Sem esse caminho fechado, a corrente elétrica precisa ir e voltar, fazer um circuito. E elétrico porque nós estamos trabalhando com eletricidade. Os elementos elétricos podem ser resistores. Esses são resistores que você tem dentro dos equipamentos elétricos, eles são assim. Não falar sobre eles, essas cores, que representam as cores que estão aí, né? Nós podemos trabalhar também com indutores, nós temos aqui indutores, e não está aqui, mas também podemos trabalhar com capacitores, né? Aqui, ó, os capacitores estão aqui, né? Utilizados em vários circuitos, principalmente eletrônico, é muito importante. Interruptores, você precisa interromper quando você quiser fazer uma manutenção ou você não quer que funcione mais a lâmpada. Não é que ela fica ligada 24 horas. Você vai lá, interrompe. Então você tem um interruptor, né? Os diodos também são outros elementos que fazem parte de circuitos elétricos. Além de fontes de corrente, onde passa a corrente, nós temos fontes de tensão, baterias, né? Tomadas, pilhas, e temos as linhas de transmissão, os fios, né? Ok? O circuito elétrico simples, ele precisa ter aquele que libera energia elétrica, nós chamamos de gerador. Aqui tem uma pilha, bateria, outros geradores que nós conhecemos. Precisamos de receber essa energia elétrica e transformar em outra energia, aqui uma lâmpada, transformando energia elétrica em energia luminosa. Precisamos de ligar num caminho seguro, nesse caminho, no caso o fio elétrico, né? E precisamos de um interruptor, precisamos interromper o circuito a hora que nós quisermos. E o nome interruptor é bem conhecido de vocês, com certeza, tá?
Então, o circuito elétrico simples é aquele alimentado por pilhas ou baterias ou tomadas. E sempre apresenta uma fonte de energia elétrica, claro, né, o gerador. Um aparelho elétrico, que no caso aqui é a lâmpada, fios ou placas de ligação e um interruptor para ligar e desligar quando você quiser, certo? Ou você precisar, né? Às vezes você nem quer, mas precisa desligar, certo? Então, isso é um circuito simples, coisa bem simples, bem fácil de você trabalhar. Estando ligado, o circuito elétrico está fechado. A gente fecha o circuito elétrico, por quê? Aqui, ó, quando você tem um fio aqui, se o fio estiver aqui, está passando corrente elétrica, né? Se você abre o circuito, se você abrir o circuito, a corrente elétrica não passa mais, ela não tem um caminho. Então, se você cortou, abriu, não tem um caminho. Então, quando você fecha, você está fazendo o caminho, ligando o caminho, certo? Então, a corrente elétrica passa por este caminho, né? E aí o circuito elétrico, estando fechado, ele está ligado. Essa corrente pode produzir vários efeitos. Pode ser óptico, né? Luminoso, né? No caso, a luz. Pode ser cinético, o ventilador ele gira, movimenta a hélice, né? Pode ser térmico, o ferro elétrico transforma em calor, chuveiro elétrico esquenta a água. Acústico, o seu aparelho de som. Então você vai ouvir o som. Circuitos elétricos são conjuntos formados por um gerador elétrico, um condutor, um caminho, né? Sendo o circuito fechado, e um elemento capaz de utilizar essa energia produzida, que nós chamamos de receptor elétrico, tá? E o interruptor é muito importante para você poder comandar o circuito. Classificação de circuito. Os circuitos elétricos são classificados de duas maneiras. Circuitos de corrente contínua, então possui fontes de tensão e corrente contínua, como pilha, bateria. Elas não variam no decorrer do tempo, não muda, né, o valor da corrente. O circuito de corrente alternada, da tomada, dos geradores elétricos, eles possuem fontes de tensão e corrente alternada. Então, bem simples, né? Elas variam no decorrer do tempo. Contínuo e alternada. A corrente contínua é aquela que mantém o tempo todo o seu valor numérico, não fica oscilando. Essa oscilação só acontece na corrente alternada. Existem equipamentos de corrente contínua, equipamentos de corrente alternada, tá? Alternada porque ela faz um movimento em tipo de onda, que é a onda eletromagnética, né? Então ela tem um alto e um baixo. Então a corrente elétrica, ela zera em alguns momentos. Uma lâmpada, por exemplo, uma lâmpada incandescente, a mais simples possível, quando você está olhando para ela, como nossa frequência de alimentação da energia elétrica no Brasil é 60 Hz, quer dizer que ela faz 120 vezes, ela zera a corrente elétrica. 60 Hz é uma onda que zera 2 vezes, tem 2 nós, como vi no segundo ano, então 2 vezes zera a corrente em cada ciclo. 60 tem 120 vezes, tem 60 ciclos, 120 vezes, digamos que a lâmpada incandescente está apagando, ela apaga. Só que é tão pequeno o tempo que ela fica apagada que nossos olhos não conseguem perceber. Só conseguem perceber o tempo que ela está acesa e não o tempo que ela se apaga, por causa da nossa frequência de emissão, tá? Alguns países emitem com 50 Hz. No Brasil, nós utilizamos 60 Hz. Vamos lá, então? Lembrando que a corrente elétrica é uma onda eletromagnética, tá? Ora, para fazer análise matemática de circuitos elétricos, é preciso conhecer o mínimo 2 conceitos básicos. Primeiro, chamamos de a lei das malhas, que foi esse cientista Kirchhoff, também chamado lei de Kirchhoff. A lei das malhas foi através de Kirchhoff. E a outra lei é a lei de Ohm. Já falamos sobre Ohm aí na nossa aula sobre tensão elétrica, né? E a representação? Sabemos que um circuito elétrico, por mais simples que possa ser, precisa ter no mínimo, um gerador,
né? Um gerador elétrico, claro. Condutores são fios de ligação, um receptor e uma chave de comando, interruptor, pode ligar e desligar. Olha aí, ó. Então nós temos aí uma lâmpada, né? Uma pilha, um gerador e uma chave. Olha bem, interruptorzinho, a foto aí, entra e sai, né? Claro que aqui nós temos os fios ligados, então basta o interruptor ligado em um fio só, tá? Como a lâmpada está aqui, não precisa estar dos dois lados. Qualquer caminho que ele interromper, desliga essa lâmpada. Liga e desliga, tá? Então deixa eu dar uma olhadinha aí no seu circuito, para você ver que é um circuito simples, né? Esse é o mais simples possível que nós temos, ok? Então, olha bem, nós temos aqui, podemos dizer então que o circuito elétrico é um conjunto formado por um gerador elétrico, está ficando repetitivo, mas você vai conseguir gravar direitinho, entender melhor e aí daqui a pouco você aprende. Um condutor em circuito fechado, com capacidade de ser comandado por uma chave, que é a chave interruptora, né? E um elemento capaz de utilizar essa energia produzida lá no nosso gerador. Então, nós chamamos essa parte aqui de a energia produzida pelo gerador. Quem consome esse elemento é o receptor. Recebe, né? Então, a palavra receptor é bem simples, tá? Olha, então, geradores. Como é que eu represento? Não vou ficar desenhando uma pilha ou desenhando um gerador toda hora que eu quiser. Quando eu vou fazer um esquema matemático, eu vou utilizar para o gerador esse sistema aqui. Lembrando que o gerador tem um tracinho maior e um menor. O menor é o negativo e o maior é o positivo. Pronto, já está aqui, ó. E a corrente, eu tenho que colocar essa setinha para dizer que é gerador. Daqui a pouco eu vou mostrar o receptor para vocês, vão ver que ele é igualzinho, só muda o sentido da corrente. A corrente tem que sair do polo negativo para o positivo dentro do gerador, porque fora ela vai do mais para o menos. Então, ela sai do maior para o menor, potencial, né? Mas dentro do gerador, ela vai do menor para o maior. Então, essa setinha, ela tem que estar aqui nesse sentido. Olha bem, isso é muito importante. Quando você olhar o gerador, você vai ver o quê? Você vai ver esse fio, dois tracinhos, mas não iguais, um maior do que o outro, um menor e outro maior, tá? Tem que ser um maior. E o sinal de mais não precisa estar aqui, viu, pessoal? Não é necessário ter menos e mais, mas se você tiver um tracinho, um grande, um pequeno, e a corrente, vou colocar até com outra cor aqui, e a corrente nesse sentido, isso é um gerador, independente se você tiver aí esse sinal, o mais e o menos aqui, não é necessário, tá? Então, isso representa o gerador, fisicamente falando, dentro de um circuito, tá bom? Então, é bem interessante aí você entender que essa é a representação de um gerador. Viu isso no circuito, já sabe que são um gerador elétrico. Os geradores são o quê? Baterias, né? Essa aqui é uma pilha de 1,5 volts comum. Aqui a bateria de carro, aqui uma outra bateria utilizada, é de 9 volts, só utilizada aí no dia a dia. Isso aqui é um gerador de uma usina hidrelétrica. Vários geradores, tem aqui mesmo nas usinas de Rondônia aqui, no Rio Madeira, nós temos até 64 geradores desse aí, um do lado do outro aí, né, em sequência, tá bom? Receptor, olha bem aqui, mesmo desenho, se você, olha aí, mesmo desenho, opa, isso é um gerador ou um receptor? O que vai definir vai ser essa setinha. Essa setinha, pronto. Você vê agora que a setinha, ela está em sentido contrário. Ela está do tracinho maior para o menor. Ela está indo em sentido diferente, está indo para lá, ó. A corrente está indo. Então,
Então, a corrente do gerador precisa, no receptor, ela vai do mais para o menos. Essa é a diferença. Para cá, gerador. Para lá, receptor. Não muda nada o desenho. Por isso que eu falei, toma muito cuidado, presta atenção, que a única coisa que vai mudar o desenho de gerador para receptor é o sinal. Pessoal, um gerador pode se transformar num receptor? Claro que pode. Olha bem, a bateria do seu celular. Quando você está usando o celular ali, na rede social, jogando, fazendo uma pesquisa, qualquer coisa desse tipo, você está usando a bateria. A bateria é um gerador. Ela está mandando energia elétrica para os componentes do celular para ele funcionar. Aparecer na tela o seu vídeo, né? As letras, o teclado, tudo ali está funcionando. Por quê? Porque tem um gerador que é uma bateria. Só que aí, depois de um certo tempo, descarrega, você pega o carregador elétrico do seu celular e coloca na tomada. Neste momento, a mesma bateria que era um gerador, ela está recebendo carga de um outro gerador, que é o gerador da tomada. Nesse caso, ela é um receptor. Quando a bateria do seu celular está carregando, ela é um receptor elétrico. Quando a bateria, você está usando o seu celular, a bateria é um gerador. Então, equipamentos podem se transformar assim em gerador e receptor, tá? Vamos lá então? Viram que a representação é a mesma, de tracinhos paralelos, sempre um maior e o outro menor, certo? Só que o sentido da corrente, receptor, gerador. Essa setinha que vai te ajudar a entender quem é quem, tá bom? Então, ok, vamos lá. Olha aí, ó, uma guitarra elétrica é um receptor, está recebendo energia elétrica transformando em som, né? Uma bomba d'água recebendo energia elétrica e transformando em movimento, fazendo a água fluir. Uma lanterna recebendo energia elétrica, transformando em energia luminosa, a luz. A lâmpada incandescente, né? Ventilador, batedeira e assim por diante, ok? Então aqui movimento, né? Transformando também em movimento, e aqui em energia luminosa. Todo equipamento que receber energia elétrica e transformar em qualquer outro tipo de energia é um receptor elétrico, tá? E os resistores? Os resistores nós podemos representar assim, só que com o tempo começou as pessoas a fazerem isso e viu que o retângulozinho era muito mais fácil de desenhar, principalmente quem mexe com a internet ou produz, né, do que ficar fazendo esse dente de serra aqui, né? Então, utilizou, inclusive nas provas, o retângulozinho para resistor. Você vê que não tem nada de tracinho agora, pequeno e grande, nada disso. Isso nós chamamos de resistor. Aquele resistor. O que é um resistor? Equipamento elétrico responsável por consumir energia... Opa, desculpa aí. O professor está tentando só a borracha aqui, está passando. Quando você tem um equipamento elétrico que transforma energia elétrica e converte em calor exclusivamente, né, transformando energia elétrica em energia térmica, aí nós temos um fenômeno chamado efeito Joule. Chuveiro elétrico, fios condutores, o ferro elétrico. Esses são resistores mesmo, tá? Então, o equipamento elétrico só tem essa função, transformar energia elétrica em energia térmica. E esses realmente são resistores. Olha aqui, chuveiro, né? Aí o ferro elétrico, um fio condutor, porque, pessoal, qualquer equipamento que você pega aí, quando você coloca na tomada, se você pegar no fio mesmo encapado ali, você vai ver que está quente. Depois que está utilizando, ele fica quente. A passagem da corrente elétrica faz com que aumente a temperatura. Por isso que a gente falou lá, a questão dos ômicos e não ômicos. A temperatura aumentar muito, ela pode fazer o quê? Pode justamente transformar em um não ômico, né? E muda a resistência. Bom, o condutor, o próprio fio que é utilizado, ele é um resistor. Só que quando nós usamos o circuito elétrico, ele considera que o fio é ideal e que ele não tem interferência.
Então você tem que colocar um resistor ligado a esses fios, ou chuveiro elétrico, um resistor mesmo, que nós temos, como eu mostrei para vocês na figura anterior, para assim. E ele vai dissipar apenas energia térmica, vai esquentar. E pronto, tá bom? O receptor elétrico, ele transforma energia térmica também. Então o resistor é um receptor elétrico. Mas se transformar a energia elétrica em energia luminosa, a lanterna, em energia mecânica, o ventilador, eles não são resistores, são apenas receptores elétricos. E quando transforma energia térmica, além de ser um receptor elétrico, é também um resistor elétrico. E nós utilizamos que a resistência elétrica ela é utilizada dentro de equipamentos para poder limitar a corrente. Então a gente usa o resistor mesmo, tá? Por isso que equipamento eletrônico tem dissipadores de calor, porque precisa desses resistores lá dentro. Então, na verdade, essa é a diferença. Todo resistor é um receptor, mas nem todo receptor é um resistor, né? Ok? Vamos lá, então. O dispositivo de manobra. Manobrar é você ligar, desligar, falar, não, eu quero que faz isso, quero que faz aquilo, né? Então, as chaves acionadoras, e elas têm essa representação aqui, ó. Ó, você pode fechar, né? Se tiver fechada, você pode abrir. Então, este é o símbolo de interruptor, chave interruptora, tá? Então, você vê que sempre tem isso aqui. Quando fechar, pode usar uma setinha assim, ó. Circuito fechado, tá? Então, essa seta pode ser utilizada, ok? Então, tá aí, ó. Né, o sistema, quando fecha, acende a luz. Quando abre, ela apaga. E assim por diante. Está sendo alimentada, mas tem isso. Lembra que a lâmpada, olha aqui, ó, ela tem essa função, desculpa aí, a lâmpada tem essa função aqui, ó. Você sabe que a parte, um lado aqui e o outro é o lado de fora da lâmpada, do bocal, né? Sempre no centro e fora. E aqui tem uma partezinha aqui que isola, não deixa entrar em curto os dois lados, ok? Então, dispositivo de manobra, no caso, chaves, interruptores, né? Um exemplo aqui. Assinale dispositivo elétrico que é capaz de transformar parte da energia elétrica a ele fornecida em outras formas de energia que não seja exclusivamente energia térmica. Então, ele é um dispositivo elétrico e vai transformar a energia elétrica em outras, mas não em energia térmica. Então, pessoal, olha bem. Nós temos aí, vai receber energia elétrica, vai transformar energia mecânica em energia, digamos, luminosa, energia química, vários tipos de energia, só que não térmica. Se for térmica, exclusivamente térmica, nós temos o nome de resistor, acabamos de ver. Mas e aquele que transforma em outros tipos de energia, né? O ventilador recebe energia elétrica, ele movimenta para circular o ar, as hélices movimentam para circular o ar e deixar um pouco mais fresco o ambiente. Não é isso? A bateria, você liga ela na tomada e ela vai carregar quimicamente para depois você utilizar essa pilha, essa bateria. Não é isso? A lanterna recebe energia elétrica e aí começa a movimentar e libera a luz. Como que chama esse equipamento? Vamos lá, então? Ok? Olha, se fosse só energia térmica, é o resistor, né? Exclusivamente térmica. Voltímetro é um medidor, amperímetro é um medidor, o gerador e receptor. O gerador transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. Na verdade, o receptor que nós estamos falando. Por quê? Equipamento que transforma energia elétrica em qualquer outra modalidade de energia são chamados de receptores elétricos. O receptor, ele não transforma energia elétrica exclusivamente em energia térmica, além de térmica em outras, né? E o calor é sempre uma fração de energia transformada por um receptor, né? Então, o receptor, tá aí, ó. Acho que essa foi fácil, né? Ajudou bem a gente a trabalhar aí e entender direitinho. Resistor, exclusivamente energia elétrica em energia térmica. Voltímetro, medidor de tensão elétrica.
amperímetro, medidor de corrente elétrica. Gerador, equipamento elétrico que transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. E o receptor transforma energia elétrica em outros tipos de energia, inclusive térmica, né? Mas não só térmica, o resistor somente térmica. E aqui todas as outras além da térmica, ok? Acho que ficou bem explicado aí. E as aplicações? Dentro das aplicações da eletricidade e potência, comandos elétricos no setor industrial, é sem sombra de dúvidas o mais importante. Sobretudo porque representa a maior parcela da transformação da energia elétrica em outros tipos de energia. Então, pessoal, nós temos aí a aplicação da eletricidade de potência, né? Nós sabemos que todo equipamento elétrico que você tem em casa, ou numa indústria, ou no comércio, todos eles são aplicações de circuito elétrico, né? Há um comando de câmeras de segurança, é um circuito elétrico. Há um comando para funcionar os computadores aqui, né? Esse computador precisa de um sistema de proteção, precisa de uma chave, precisa estar ligado em algum lugar. Então, tudo isso são circuitos elétricos, são aplicações deles. Vamos lá, então? Na verdade, tudo que tem eletricidade precisa de um circuito elétrico, né? Então, dessa forma, a indústria é o palco das atividades exercidas pela maioria dos profissionais da área elétrica, claro, né? Seja na forma de projetos de comandos elétricos, que a pessoa, não, eu quero fazer um equipamento, mas ele vai melhorando o equipamento, precisa de projeto. Como é que funciona esse equipamento? Como é que eu tenho que fazer, colocar ele, produzir ele, né? Um ar-condicionado, vou instalar ele, tem duas partes. Uma parte fica dentro da casa, outra fica fora. Instalação de acessórios e equipamentos, como eu falei agora, ou mesmo de projetos de automação industrial. O que é o projeto de automação industrial, pessoal? A própria automação seria fazer de maneira automática. Existem muitas coisas que você vai fazer, aí você já aciona um botão e todo o sistema vai fazer com que o circuito faça funcionar tudo isso, né, sozinho, sem ligar cada parte daquilo. E a indústria, ela precisa disso, porque por cada pessoa, para cada coisa, e a chance de pessoas errarem é muito maior do que um circuito elétrico, comandado assim. Então, claro que os dois erram, né? Mas tem muitas pessoas trabalhando numa fábrica, 1000 pessoas, e se você tem apenas, no caso, um comando elétrico, então a chance de errar é menor. Claro que os dois erram, comandos também, se não tiver manutenção, vai acontecer o erro, né? E vai levar à interrupção da produção, certo? Então, vamos lá, isso que é a automação industrial. Dentro dessa área de conhecimento, nós temos o segmento de comandos elétricos, são as chaves que comandam sozinhas, né? Que representa técnicas e métodos que são empregados para controlar, manipular, acionar máquinas e equipamentos, né? Os comandos elétricos são compostos, em sua grande maioria, por circuito de força, onde podemos encontrar as cargas, como os motores elétricos trifásicos, né? Circuito de comando que contempla as lógicas de acionamento de dispositivos de manobra de proteção são as botoeiras e sinaleiras. São um negócio mais técnico, mas vou mostrar um comandozinho para vocês aqui. Olha, o diagrama de comando e potência para a partida de chamada estrela triângulo, né? Que no caso aqui são sistemas eletrotrifásicos. Nós temos um diagrama, tem um comando, olha aqui. Olha a chave aí, ó, pode abrir para um lado e para outro, né? Então nós temos aí o comando e a potência. Isso, claro que aqui nós já estamos colocando por curiosidade, se você é um engenheiro e trabalha na área da eletricidade, numa indústria, numa subestação de energia, você vai encontrar só isso aí, ó. Ah, quando que a chave 1 e 2 tem que ligar, ela vai ligar sozinha, que tem uns comandos. Eles fazem com que liga em determinado tempo, aqui tem relés que vão ficar rolando e abre para um lado, abre para outro aqui, ó. Pode abrir aqui,
pode fechar. Ah, aconteceu um problema aqui, aqui desliga automaticamente, sozinho, sem precisar. Corrente elétrica aumentando e assim por diante. Assim como nós não temos isso em aparelhos simples, né? Mas um sistema de comando, por exemplo, que pode interromper na sua casa bem simples, nós temos vários sistemas de proteção, né? E geralmente temos relé, a geladeira lá de você de vez em quando não dá uma partida, o ar-condicionado não deixa de funcionar, depois funciona de novo, são comandos de temperatura, né? No caso da geladeira também a temperatura, mas comando para dizer quando ela deve desligar, dar uma paradinha e depois ligar de novo. Então, usa-se relés e sensores de temperatura. Nesses casos, coisa simples dentro da sua casa, existem os comandos para fazer, né? Existem outros tipos de proteção, vai ter uma aula só sobre isso também. Vamos lá? Ok? Então, olha bem, diagrama de comando de uma sala de controle. Aí já é uma sala mais complexa, mas tem um técnico aí, ele estudou bastante e conhece cada uma das cores e da luz. Está operando uma usina hidrelétrica, né? Então tem utilização de sinalizadores luminosos em comandos elétricos que baseiam-se em aplicações específicas. Essas aplicações são baseadas em cores que apresentam cada situação. Então você tem um verde, tem um amarelo, tem um vermelho, tem um azul. Para cada um desses tem uma situação, não, viu uma tabela agora, vou mostrar para vocês como é que funciona. E esse senhor aqui, está sentado aqui, claro que de vez em quando ele está olhando esses painéis aqui. E aqui tem as luzes que vão acender conforme tiver uma situação. Olha bem. Vermelho é uma condição totalmente anormal. O vermelho é mais fácil de chamar a atenção. Lembrando que, por isso que o vermelho é ligado ao perigo, porque ele é uma cor que chama muita atenção. E nós temos facilidade de enxergá-la muito mais fácil, né? Indicação de que a máquina está paralisada por atuação de um dispositivo de proteção. Algum dispositivo desarmou, porque estava acontecendo alguma coisa e ela está parada. Então, aviso para a paralisação da máquina devido à sobrecarga, por exemplo. Tem uma sobrecarga na máquina lá, e aí, se continuar, vai queimar a máquina. Então, vem o vermelho, ele precisa acionar aquele senhor que vocês viram ali, né? Ou qualquer técnico, vai lá e aciona a proteção e para essa máquina. Essa máquina não pode continuar funcionando. Amarelo, atenção ao cuidado. Até também no dia a dia, né, nós utilizamos aí no trânsito o vermelho, o amarelo e o verde. O valor de uma grandeza, que é a corrente de temperatura, está no seu valor limite, está ali. No caso do amarelo no trânsito, está pronto para fechar o sinal, tu para, melhor parar, porque senão você vai, abre o sinal, você está no meio da passagem, né? Então, o amarelo você tem que tomar cuidado, dá tempo de você verificar, você não precisa parar a máquina ainda. Você vai lá, dá uma olhada, presta atenção em onde pode estar acontecendo o defeito, e é possível até arrumar essa máquina, dar uma manutenção nela antes de parar, né? No caso da usina hidrelétrica, a energia elétrica vai deixar de funcionar naquele local, o gerador. Então, precisa, às vezes, tem como cuidar antes de acontecer, tá? O verde, sabe, máquina pronta para operar, vai lá. Pode dar a partida normal, né? Todos os dispositivos funcionam, estão prontos para operar, não tem nenhum problema. A pressão hidráulica e a tensão estão nos valores especificados direitinho. O ciclo de operação está concluído e a máquina está pronta para operar novamente. Pode ligar que ela está boa. Nesse caso aqui a máquina parou, fez a manutenção, resolveu o problema, então aparece o sinal verde, ó, pode ligar. Estava parada, mas agora pode que está funcionando. Foi feito todas as medidas e tudo, e está funcionando beleza. Então, essas cores são importantes. No caso do trânsito, pode passar, o trânsito está liberado. Branco, ou sem cor, né? O circuito está sob tensão em operação normal, está funcionando normal, então está branco. Circuito sob tensão, chave principal na posição liga, né? A escolha de velocidade do sentido de rotação, no caso dos geradores. Acionamentos individuais de dispositivos auxiliares estão operando também e as máquinas estão em movimento. Então é o seguinte, o branco ela está trabalhando
está tudo certinho, e o verde é para você colocar em operação. Quando você coloca em operação, tiver tudo certinho, fica branco. E aí, ou incolor sem cor nenhuma, né? Não aparece nada de atenção, está tudo beleza. O azul, todas as funções para cá não se aplicam às cores acima. Se tiver alguma coisa que aconteça e não tiver em nada desses aqui, às vezes um defeitozinho apareceu num lugar diferente lá, mas que não está prejudicando a operação, então aparece o azul, algum relé, algum sensor que não está funcionando direito, ele vai lá e azul. Aí, na verdade, você tem como procurar saber direitinho o que está, fazer uma análise e descobrir para resolver o problema, tá bom? Então, isso aí é um trabalho interessante, né? Para você entender como é que funciona aqueles painéis. Aquelas cores não são de à toa. Se alguém já fez uma visita, pessoal, a uma usina hidrelétrica, você vai ver que tem painéis enormes, um monte. E nem sempre é só um técnico, tem vários técnicos, estão sempre olhando e conferindo. Nós temos indústrias enormes também, de automação industrial, produção de carro, né? Qualquer outro equipamento elétrico em larga escala, existe painéis enormes, onde a pessoa fica controlando, certo? Se está funcionando, se tem algum lugar que está errado, se a produção ali está tendo uma falha ou não. Não serve só para a usina hidrelétrica. Todos os tipos de grandes indústrias, né, precisam de um painel e vários comandos. E onde tiver um problema no comando, vai aparecer. O técnico precisa ser treinado ali para poder entender já e perceber. Se for uma pessoa experiente, um técnico experiente, quando ele vê determinada cor, como ele já está trabalhando há muito tempo, ele já tem até uma ideia do que está acontecendo. Porque a falha não acontece de uma hora para outra, né? Você vai, falha um pouquinho, falha de novo, assim vai. Quando vai devagarinho, vai acontecendo. E aí a pessoa já pode indicar o técnico. Se tiver de parar a máquina, vai lá para a máquina, né? Ele já, ou se ele não puder, ele manda um aviso, no caso ele pode mandar um sinal para a pessoa que está operando a máquina parar a máquina. E aí, se for só uma questão de atenção, ele pode, vai lá, amarelo, aperta amarelo, aparece o amarelo na máquina, os técnicos que estiverem lá vão lá dar uma olhada, tentar ver se consegue resolver sem parar a máquina. Porque parar é prejuízo. Ou produção de energia elétrica, ou produção de equipamentos, geralmente nós temos um prejuízo que parar a máquina é deixar de produzir, certo? Então, pessoal, lembrando que a nossa aula, ela continua, ok?